Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gabriel Sakamoto para mais um vídeo aqui no Tudo Xixi Misturado, canal TSM voltado especificamente para o mundo do arguile, narguile, narga, nargas, nargue, como você queira falar. Recado inicial e muito importante, acesse a Zagabri e não se esqueça, cupom Sakamoto para 5% de desconto. Pagou no Pix ou boleto, você garante mais 5%. O envio é rápido para todo o Brasil e tem o selo de confiança aqui do TSM. Vídeo de hoje, estou aqui para te ajudar caso esteja na dúvida de qual setup escolher, mais precisamente falando a respeito de tamanhos. Então, se você está sem o seu setup ou quer mudar, vou trazer algumas das várias características de cada tamanho, pequeno, médio e grande. E conto com você nos comentários para adicionar mais itens em cada segmento, tá bom? Porque, como eu disse, vou falar só de algumas características e quero vocês junto comigo, como de costume, tá certo? Então vamos começar logo de cara falando do nosso setup, que estamos aqui com um médio, que no caso é um mid, essa homenagem ao Sasuke de Naruto, que é o mid Sasuke, Sasuke mid, o roxo brilhante com o preto fosco, essas gravações maravilhosas, tanto aqui na central como no coração, tornando essa peça muito especial, tá certo? Nosso Roche Monge Ruka aqui, modelo Himalaya Gold, e 3 peças aí de carvão Rainbow. Se você ainda não experimentou a qualidade da Rainbow, se dê a oportunidade e viva algo diferenciado. Então vamos já falar do nosso primeiro estilo, ou primeiro tamanho de setup, que é o pequeno. Nesse vídeo eu não vou falar nem de fluxo e nem de cores, porque cada marca tem a sua abertura e as cores você encontra assim uma variedade imensa, independente do tamanho. Começando a falar a respeito dos pequenos, é importante ressaltar que é com certeza o setup que você vai ter aí o menor custo possível. Falando principalmente aí de base, falando de stem, né, de corpo e também de prato, porque roche, conduíte e também a piteira, você consegue utilizar os mesmos, gastar a mesma coisa, não tendo a diferença nos tamanhos, tá certo? E falando nessa questão de ser mais acessível na compra, as peças de reposição também, né, possuem um valor mais baixo. A base, vou falar de uma base pequena que você pode conseguir por volta de 20, 30 reais, quando uma grande, pelo menos aí você vai gastar 60, o dobro com toda certeza, para fazer a reposição. E a questão da portabilidade, eu acho que essa é a que mais chama atenção. Um setup pequeno você consegue levar para tudo quanto é canto, dentro de uma mochila, dentro de uma bolsa, com uma boa proteção, obviamente, ele é extremamente portátil. Mas para algumas pessoas que preferem aí os setups grandes, tem um leve porém, que é a questão da temperatura da fumaça. Devido a um tamanho reduzido da passagem, né, do fluxo ser reduzido em questão, né, do tamanho em si, ele é mais curto, a fumaça ela tende a sair levemente mais quente ou uma temperatura um pouco acima do convencional se comparado com médios e principalmente aí com os grandes. Mas o que eu gosto, né, de sempre falar, cada setup vai atender cada pessoa de um jeito diferente e todos os pontos prós e negativos aqui precisam ser somente analisados. Eu não estou trazendo um panorama para que você seja influenciado, para que você opte por um ou por outro. Faça pelo seu gosto e principalmente pela sua condição. Eu tô aqui com o mid, então vamos falar aí dos setups médios, que já começo falando a respeito da portabilidade, né, de você poder levar para tudo quanto é lugar. Já tem uma certa limitação, porque um pequeno ele é praticamente menos da metade de um setup médio, como no caso aqui o mid. Então você não vai conseguir levar com a extrema facilidade como é, por exemplo, um Kine Sultan, tá certo? Mas ao mesmo tempo, na minha humilde opinião, eles por uma boa parte já virem completo, já facilita a vida. Então você já tem o prato, a stem, o vaso, em alguns casos, como no mid, já vem o conduíte, já vem a piteira, só precisando comprar um roche, montá-lo e fazer uma sessão.
Só que para algumas pessoas tem um lado que pode ser considerado assim não tão bom, que é a peça de reposição. Por ser um setup que já vem completo, ele tem peças específicas para reposição. Eu falo que eu vejo isso de uma maneira mais positiva, porque você já tem algo direcionado para fazer a troca e uma combinação pré-definida. Isso que eu gostaria de falar a respeito das cores. São muito bem feitas. Em setups médios, dificilmente eu encontrei uma cor que não me agradasse. De fato, várias, ou a maior parte possível, tem aí uma combinação, um casamento, um match que me deixa super contente. Aí você tem, no caso aqui do mid, o acabamento colorido, brilhante, você tem o preto, fosco, então você também tem essas jogadas interessantes de acabamentos entre as cores, que torna a sua experiência diferente, porque o visual ele conta demais sim para muitas pessoas. Eu também não vou ser hipócrita e falar que só quero um setup funcional. Eu quero um setup funcional, mas ao mesmo tempo quero aí um setup muito bonito. Setups grandes. Diferente do setup pequeno, ele tem uma dificuldade para transportar. E você deve estar assistindo e falando, saca, mas eu consigo desmontar todas as peças e levar. Claro, não há um problema que seja assim impossível de ser resolvido, mas mesmo assim ele continua tendo um peso considerável, então mesmo desmontando tem uma certa dificuldade aí no transporte. Só que ao mesmo tempo, na questão da temperatura da fumaça, chega assim muito próximo da temperatura ambiente. Eu cito essa questão da temperatura da fumaça como um parâmetro para quem acha interessante. E você pode adicionar mais em cada um dos segmentos que eu estou falando aqui. Saca, nos grandes tem mais isso que eu gostaria de adicionar. Manda ver, é muito importante. E tem aí também mais um joguinho na questão dos setups grandes. A variedade, cara. Você tem muito prato, você tem muito corpo, você tem muito vaso, sino, tower, jumbo, Jenny, algumas das possibilidades. Tem muita coisa, assim como para stain, né, corpo, para prato, e as combinações, devido ao seu tamanho, o apelo é maior. Então o Roche entra na jogada para fazer as combinações visuais. Então tem muita possibilidade, porque o setup grande, ele ainda é muito consumido no nosso mercado, e foi ele que, né, ajudou a crescer o nosso mercado, a chamar outras pessoas a degustarem uma boa xixa. Só que também para montar um setup, você pode gastar, assim, o mínimo já é um valor considerável se comparado a setups médios, e nem precisa comentar a respeito aí dos setups pequenos. E também tem um mundo assim mais, não vou dizer ilimitado, mas com itens mais caros, que no setup grande você consegue aí ir muito, mas muito longe, pegando uma base de cristal, que vale às vezes mais que o valor de um corpo. Você consegue colocar um prato mais robusto. É de gosto, de condição, de interesse e de intenção de montar um setup. Eu vou falar a verdade que, independente da sua escolha, dá para fazer uma boa sessão, porque o preparo ele diz muito sobre a qualidade da sua sessão. Claro, usando insumos de alto nível, um bom carvão, um bom alumínio, um ótimo controlador, seja lá qual for o seu método de preparo, aqui conta bastante. Eu já vi muita gente com um setup com valor absurdo, com um Roche feito assim bem meia boca, e um setup pequeno assim dando pau. Essa é a maior verdade. Assim, quando eu falo dando pau cara, sendo muito, mas muito melhor. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado pelo seu carinho. Um grande beijo, um forte abraço. Tamo junto, hein, pata? Falou!